Desgovernados pelo pecado. Você sabia que o pecado, a vida errada, desgoverna pessoas, famílias e até mesmo uma nação? É sobre isso que queremos falar hoje em nossa devocional. Falar de como o pecado de um homem desgovernou a nação de Israel a ponto dos inimigos da Assíria invadirem o país e os levarem cativos como escravos para seus países. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa será mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, 6 horas da manhã, pelas redes sociais, estamos juntos em oração, aprendendo da palavra, falando de um capítulo da Bíblia e também orando, buscando a face do nosso Senhor. Peço a você que curta, inscreva-se e compartilhe com os nossos canais aí do YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Vamos à devocional então. O tema, repetindo aqui, desgovernados pelo pecado. O texto bíblico, 2 Reis, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Diz assim, olha: No 20º ano do rei Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Irmãos e irmãs, o capítulo 15 do livro de 2 Reis nos mostra um contraste, o contraste que havia no governo do povo do Senhor. No norte, em Israel, o rei Jeroboão era um rei que levava o povo a pecar, com idolatrias e práticas que desagradavam ao Senhor. Ele mesmo era um homem que fazia o que o Senhor não aprovava. E é interessante como que essas atitudes de Jeroboão ficaram marcadas em Israel, de tal forma que os outros reis que governaram depois dele eram medidos em suas atitudes conforme as práticas de Jeroboão. Ou seja, quando a história ia falar dos outros reis, dizia assim: e o rei tal fez o que o Senhor desaprova conforme os pecados de Jeroboão. Ficou marcado isso aí na vida desse homem, né? Se estudarmos o capítulo 15, vamos ver, conforme lemos nos versículos do início da devocional, que os reis que vieram depois de Jeroboão só fizeram pecados e levaram o povo ao cativeiro da Assíria. Em Israel era uma bagunça generalizada. Saía um rei e entrava outro, cada um pior do que o seu antecessor. Havia assassinatos, traições e muita corrupção. Já em Judá, governou um homem chamado Azarias, ou também conhecido como Uzias. E ele governou dos seus 16 anos até a idade de 68 anos, ou seja, 52 anos em paz e fazendo o que agradava ao Senhor. E havia então paz em Judá, que era na parte sul de Israel. Isso era o contraste que havia ali naquele país. Tudo porque Azarias governava e servia ao Senhor e agradava o coração de Deus. Que contraste, não é verdade? Mas isso é para aprendermos que o pecado traz um desgoverno em todos os sentidos para a vida das pessoas. Pode parecer que quem está com a vida em pecado vive melhor. A pessoa aproveita mais os prazeres e condições que a vida aqui da terra proporciona. Mas a verdade é que o pecado pode gerar consequências terríveis e muito sofrimento, como foi o caso aqui do povo de Israel. Pois no versículo 29 do capítulo 15, nós podemos ver que o rei da Assíria invadiu Israel e deportou o povo para sua terra como escravos. E quando conhecemos a história um pouco mais a fundo, veremos que isso formou uma grande bagunça espiritual na terra de Israel, pois os assírios enviaram homens para serem sacerdotes em Israel e instituíram uma miscelânea teológica com rituais idólatras, e o povo ficou confuso ali no seu jeito, na sua maneira de expressar adoração a Deus. Algo que fez dividir o povo de Israel entre judeus e samaritanos. E eles não se davam bem, conforme a gente lê lá no Novo Testamento,
quando Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço, e eles nem mesmo se conversavam, mas Jesus conversou e salvou a vida daquela mulher. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com o pecado. Eles podem desgovernar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e até mesmo a nossa nação. Não podemos compactuar com os erros e mazelas. Não podemos querer tirar vantagens e agirmos com desonestidade. Não podemos cair no erro da corrupção e da contaminação de pecados. Há pecados que são nossos pessoais, mas há pecados coletivos que, se não vigiarmos, cairemos neles também e faremos o que o Senhor desaprova. E daí o que virá serão dores e consequências, conforme nós vimos na palavra aí no capítulo 15 de 2 Reis. Vamos vigiar, vamos andar em santidade, vamos ter uma vida de respeito ao Senhor e de temor à sua palavra. Tudo isso só vai nos beneficiar. O contrário, vai nos trazer sérios problemas. Há muitas pessoas que vivem uma vida bagunçada, problemática e cheia de altos e baixos, e elas não sabem o porquê disso. Mas se for pensar direitinho, elas vão perceber que é por causa de pecados, por causa de atitudes, por causa de valores e princípios errados que estão sendo praticados. Tudo isso traz consequências. Então faça o certo e seja muito feliz. Amém? Não tenha uma vida desgovernada pelo pecado, mas governe a sua vida pela palavra, pelo amor e pelos princípios do Senhor. Amém? Vamos orar e logo depois vamos entrar naquele momento da nossa corrente de oração e fé. Bondoso e eterno Deus, diante da presença do Senhor, queremos aqui, Pai, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, as nossas práticas erradas de vida, para que não venhamos trazer, Pai, consequências ruins para nós e nem deixar que a nossa vida, a nossa família seja desgovernada, seja, ó Deus, uma vida pautada nos erros e falhas, pautadas em altos e baixos, em dificuldades, em dores, lamentos e tristezas. Ó Senhor, que o nosso coração seja inteiramente do Senhor, nos ajude a vivermos em santidade, a vivermos pelo princípio da palavra, a vivermos agradando ao Senhor, nos afaste dos pecados, não nos deixe cairmos em tentações, sejam as tentações pessoais, os pecados que vêm a nós, ou Deus, aquelas coisas coletivas que a cidade pratica, que os vizinhos praticam, que a família pratica, ou que a nação pratica. Nós não queremos praticar maldade, queremos praticar o que é reto e o que é santo ao Senhor, para que em nome de Jesus a nossa vida tenha êxito, tenha sucesso e a nossa nação, a nossa cidade, a nossa família sejam muito felizes para a glória, a honra e louvor do Teu nome, Pai. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê força para andarmos conforme a Sua vontade. Assim nós oramos, que sejamos um povo feliz e um povo abençoado, caminhando debaixo da Sua potente mão. Em nome de Jesus oramos, Pai. E colocamos diante do Senhor agora, ó Deus, a nossa corrente de oração e fé. Pedimos ao Senhor por aquelas pessoas que estão com as vidas desgovernadas, Pai, talvez pelo pecado ou por ações do inimigo mesmo, diretas, que estão tentando influenciar, atrapalhar, entristecer e acabar mesmo com a vida de irmãos e irmãs, meu Pai. Pedimos ao Senhor que intervenha com o seu poder, a sua justiça e a sua graça sobre a vida de cada um daqueles que tem nos seguido aqui, das suas famílias. Ó Deus Santo, seja com aqueles que estão enfermos, seja com aqueles que estão desanimados, Pai, ou quem sabe perturbados na alma e no espírito, pessoas que estão em depressão, não conseguem sair do quarto, estão sem vontade de viver, sem vontade de trabalhar, presas, ó Deus, na sua emoção, na sua alma, presas em sentimentos de ódio, de mágoa, de angústia e de raiva. Em nome de Jesus,
dê uma solução para essas pessoas, dê uma luz, meu Pai, no meio dessa escuridão, ajuda que ela encontre pessoas, Pai, que possam estender a mão para ela, ó Deus, médicos que possam ajudá-las, profissionais, meu Deus, da saúde emocional e principalmente, Senhor, a libertação espiritual que só o nome de Jesus pode fazer. Jesus, seja com aqueles que estão procurando emprego, aqueles que estão tentando entrar numa faculdade, meu Pai, ó Senhor, que Tu possa ajudar e abençoar os Teus filhos, aqueles que estão se preparando para o mercado de trabalho, dá uma luz, dá uma direção, ó Senhor, que os dons e talentos dessas pessoas possam servir para ajudar a ele, a sua família, a ter o emprego, a ter o pão de cada dia e também ajudar no progresso da nossa nação. Paizinho querido, abençoe a igreja, os pastores, os missionários, aquelas pessoas que estão em dificuldades na missão, pregando o evangelho, cuidando de idosos, cuidando de crianças, ensinando pessoas. Oh, meu Pai, que o Senhor possa ajudar e possa prover recursos e bênçãos para todas essas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, pedimos ao Senhor um bom dia, cheio da graça, do amor e da bondade do Senhor. Paizinho querido, que o nosso dia seja repleto de graça, de amor e da fidelidade do Senhor para nós e para nossa família, para a nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos queridos, Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco aí nessa corrente de oração e fé. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos pelas redes sociais. Não esquece aí de dar o seu like e de compartilhar, isso é muito importante. Compartilhe aí nos vídeos do YouTube para o Facebook, para o WhatsApp e que mais pessoas possam entrar nessa corrente de oração e fé. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um bom dia, até amanhã se Deus quiser, e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.